Defensoria Pública como sujeito do processo. Como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a Defensoria Pública como sujeito do processo civil. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente sobre a Defensoria Pública como sujeito do processo. E aí a gente vai ter como fontes normativas primárias os artigos 185 a 187 do Código de Processo Civil. Então vale a gente lembrar, nós estamos aqui na parte geral do Código de Processo Civil, em uma parte do Código destinada ao tratamento dos sujeitos do processo. A gente tem tratamento das partes dos procuradores, do juiz, dos auxiliares da Justiça, do Ministério Público, da Advocacia Pública também. E aqui nos artigos 185 a 187 o tratamento da Defensoria Pública. E nunca é demais lembrar que o jeito bom de estudar processo é com o seu código aberto, aí você lendo os dispositivos legais, vendo, se for sistema de vademecum, vendo os dispositivos que são mencionados como dispositivos relacionados e tudo mais. Antes de tratar mais especificamente dos artigos 185 a 187, dá para a gente lembrar que existe um tratamento da Defensoria Pública na Constituição Federal, lá no artigo 134, tá certo? E se você olhar bem o artigo 134, que trata da Defensoria Pública, ele faz menção também ao inciso 74 do artigo 5º da própria Constituição Federal. E aqui a gente tem um ponto que não é bem o objeto do vídeo de hoje, mas vale a pena a gente chamar a atenção, que é muito comum quando você propõe uma ação pedindo gratuidade de justiça, o juiz vem lá e dá um despacho dizendo que você precisa comprovar de maneira antecipada, de fato, a insuficiência de recursos e tudo mais, para fazer jus à gratuidade de justiça. E aí fazendo menção ao inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz lá que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. E inclusive sugerindo a ascendência hierárquica da Constituição e tudo mais. E aqui o que eu quero te lembrar é o seguinte, veja, a Constituição está tratando de assistência jurídica integral e não de gratuidade de justiça. A Constituição, salvo o melhor juízo, não trata de gratuidade de justiça. Quem trata é o próprio Código de Processo Civil, atualmente nos artigos 98 a 102, lá com previsão, inclusive no artigo 99, de presunção de veracidade da afirmação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. Tá certo? Professor, mas como que eu sei que assistência jurídica integral é outra coisa? Ora, é porque a própria Constituição fala, lá no artigo 134, ela vai falar que quem presta assistência jurídica integral é a Defensoria Pública. Ou seja, o que o artigo 74 do artigo 5º da Constituição Federal está dizendo, salvo engano, é que para ter acesso à Defensoria Pública, a pessoa precisa de antemão provar insuficiência de recursos. De novo, não se confunde absolutamente, salvo engano, com a simples gratuidade de justiça. De toda maneira, resumindo e retomando, o Código de Processo Civil trata da Defensoria Pública nos artigos 185 a 187. Mas vale lembrar que a Constituição Federal trata também da Defensoria Pública lá no artigo 134, que fica logo depois do artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, certo? E vale ainda a gente lembrar que a Defensoria Pública também é regulada por uma lei complementar própria, a Lei 80 de 1994. Veja, é o mesmo ano a gente tem lá o Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906 de 1994, e a Lei Complementar 80 de 1994, que regula a atuação da Defensoria Pública. Ô professor,
mas já tem lá na Constituição Federal a previsão da Defensoria Pública, tem uma lei complementar para tratar só da Defensoria Pública. Por que o Código de Processo Civil vai falar coisa da Defensoria Pública também? Veja, é por questões de ordem prática, como tratamento de prazo, por exemplo, e tudo mais, mas também por uma questão simbólica, que é reafirmar a importância da Defensoria Pública, que é reafirmar a isonomia dos sujeitos do processo, né, entre magistrados, membros do Ministério Público e membros das diversas advocacias, isonomia, para reafirmar a isonomia de responsabilidade também, como nós já vamos ver daqui a pouquinho. Tá certo? Bom, mas o meu foco principal é processo civil, então a gente tem como referência principal para o nosso papo aqui o Código de Processo Civil, os artigos 185 a 187. De toda maneira, fica a ressalvar, quero entender muito bem sobre Defensoria Pública. Tem que pegar a Constituição Federal, tem que pegar a Lei Complementar 80 de 94 também. Tá certo? Bom, o que é o objeto de atuação da Defensoria Pública? E aí a gente olhando para o Código de Processo Civil. De novo, veja o artigo 134 da Constituição Federal também, veja a Lei Complementar também, mas o Código de Processo Civil vai lembrar que, olha, a Defensoria Pública cabe a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa de direitos individuais e coletivos em todos os graus de jurisdição, de forma integral e gratuita. Então, essa é a parte que o Código de Processo Civil reafirma. Vale lembrar que na redação originária, tem parte que foi vetada e tudo mais, a gente tinha um código com uma pretensão de coletivização de litígios e então de atuação da Defensoria Pública nisso, tudo mais. Tem uma parte que foi vetada e tal, mas essa parte aqui promoveu uma reafirmação. E vale lembrar que se você olha lá o artigo 134 da Constituição Federal, você vai ver a garantia de que a Defensoria Pública deve prestar aí, inclusive, assessoria de caráter consultivo para quem precisar, o que, assim, vale a gente lembrar aqui que esbarra um tanto no que tem de reserva do possível, que é da estrutura instalada da própria Defensoria Pública. Eu não estou entendendo, professor. É assim, não tem estrutura suficiente para atender todo mundo que precisaria, segundo a própria letra fria dos textos normativos. Porque você olha a Constituição, você fica com a impressão de que quem é pobre vai fazer um contrato de locação, por exemplo, iria lá à Defensoria Pública para conversar com o defensor sobre riscos envolvidos no contrato, sugerir alternativas de redação possível e tudo mais. Ou seja, a questão de assessoria para aquilo que não é litigioso, para evitar litígios futuros também e tudo mais. E, na verdade, a gente sabe que a Defensoria não tem estrutura suficiente sequer para atender litígios para quem não tem dinheiro para pagar. Mas isso são outros 500, tá? Então, voltando aqui para o que é texto normativo, né, os serviços que incluem, mas não se limitam à orientação jurídica, né, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos em todos os graus de forma integral e gratuita. O que mais que a gente tem de peculiaridade aqui da Defensoria Pública? A Defensoria Pública também tem prazo em dobro. Assim como o Ministério Público, assim como a Advocacia Pública, tem prazo em dobro. Detalhe, esse prazo em dobro não se aplica se for previsto prazo especificamente para a própria Defensoria. Então, quando a lei dá um prazo especificamente para a Defensoria, é aquele lá. Se o juiz dá um prazo só e especificamente para a Defensoria, é aquele prazo que o juiz está concedendo. Agora, se tem um prazo previsto de maneira genérica, a Defensoria tem esse prazo em dobro. Como assim, professor? Vem uma decisão. A decisão supostamente padece de algum vício. As pessoas, em geral, têm 5 dias para opor embargos de declaração. A Defensoria tem 10 dias para opor embargo de declaração. Lembrando aqui que nós estamos falando de dias úteis, tá certo? Mas, né, essa prerrogativa de prazo em dobro também é aplicável, segundo o Código de Processo Civil, aos escritórios de prática jurídica de faculdades reconhecidas na forma da lei.
e também as entidades que prestam assistência jurídica gratuita por meio de convênio com a própria defensoria. Então, assim, você tem lugares em que há convênios, como a defensoria não dá conta de tudo, a defensoria faz convênios com associações e tudo mais para poder levar, na maior medida possível, esse serviço de atendimento jurídico à população em estado de vulnerabilidade social. Quem apresenta esse tipo de convênio e tal também tem, segundo o Código de Processo Civil, prazo em dobro. E o que é mais comum, os escritórios de prática jurídica das faculdades reconhecidas na forma da lei. Atenção! O Superior Tribunal de Justiça, quando lê isso aqui, ele lê faculdades públicas. Professor, mas isso não tem o menor cabimento. A faculdade particular passa também por autorização, por reconhecimento, tudo feito pelos órgãos do MEC, o INEP, lá e tudo mais. É verdade. A faculdade particular não é reconhecida na forma da lei? Sim, é reconhecida na forma da lei. Qual que é o fundamento dessa jurisprudência do STJ? Não sei também, para te falar a verdade. Eu estou só te dando notícia, você vai conferir lá na jurisprudência deles, você vai encontrar várias decisões. Eu, para te falar bem a verdade, faz até um tempo que eu não confiro se continuam decidindo majoritariamente assim, mas até a última vez que eu vi, você encontrava lá um monte de decisão falando, olha, se não for faculdade pública, não tem, o escritório de prática jurídica não tem prazo em dobro. Isso para te dizer, se você está ligado aí a um escritório de prática jurídica de faculdade privada, como aluno ou como orientador, como professor, qualquer coisa, dê uma olhada lá na jurisprudência do STJ para tomar bastante cuidado. De toda forma, o texto normativo fala faculdade reconhecida na forma da lei. Tá certo? Teria prazo em dobro também, assemelhado à defensoria. Outras peculiaridades da defensoria. O início do prazo para a defensoria é a partir da intimação por carga, por remessa ou por meio eletrônico. Então não vale, saiu no Diário da Justiça, não. A intimação é por carga, remessa ou meio eletrônico. Por quê, professor? É porque a lei fala. E com um detalhe, esse meio eletrônico aqui, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu de maneira correta, e pelo que me parece, é que é na forma da lei do processo eletrônico. Não basta mandar um WhatsApp lá para os caras da defensoria e falar, está eletronicamente intimado. Não é assim, formalmente falando, que funcionam as intimações eletrônicas. Beleza? Então, o início do prazo é a partir da intimação por carga, remessa ou meio eletrônico. Professor, esse início do prazo ele aplica também aos escritórios de prática jurídica, às entidades com convênio? O código não fala isso. Tá? Então o código fala, tem prazo em dobro também, os escritórios de prática jurídica das faculdades reconhecidas da forma da lei, mas não fala dessa outra prerrogativa de intimação apenas por carga, remessa ou por meio eletrônico. Tá certo? Isso é uma prerrogativa da Defensoria Pública. Quando o código quer falar que tem, parece que ele fala. Ele fala também para a Advocacia Pública, ele fala também para o Ministério Público. Beleza? E o que mais, professor? Tem uma peculiaridade aqui que é bastante interessante. A Defensoria Pública ela pode solicitar a intimação pessoal da parte que é assistida por ela própria Defensoria quando o ato que deve ser praticado depender de providência ou informação da própria parte. Eu não estou entendendo, professor. Assim, olha, o juiz intima você, advogado privado, para promover um ato do processo. E aí depende de uma informação que lá é o seu cliente que tem. Só que você não está conseguindo contato com o seu cliente. Você vai lá e pede para o juiz determinar a intimação pessoal do seu cliente. Não tem previsão legal nesse sentido. Professor, mas deveria ter, né? Assim, veja, essa é uma questão talvez de interpretação política, ou vai depender de você querer extrair alguma coisa da Constituição, da principiologia e tal. Mas aqui para a Defensoria Pública tem regra prevista no Código sobre isso. Precisa de uma informação lá da parte que é patrocinada pela Defensoria. A Defensoria Pública tenta contato, não consegue, e ela pode pedir que se determine a intimação pessoal. Professor, eu não estou entendendo por quê. É porque atende uma população em situação de vulnerabilidade mesmo. E aqui eu vou pedir licença para te falar como alguém que deu aula em núcleo de prática jurídica 10 anos. Atendi uma população bastante carente também. É gente que muda de número de telefone
Toda hora que você puder imaginar, daí muda de endereço, aí quem tinha telefone para recado não sabe mais o paradeiro da pessoa também, e às vezes é muito difícil de você conseguir, né? Então, pelo que me parece, veja, assim, em processo que é mais fácil você falar, mas por quê? É porque está no código. Mas se você for pensar, quais será que são as razões políticas por trás do negócio, me parece que talvez, muito provavelmente, seja por isso, tá bom? E, ao final aqui, para concluir, como que se configura a responsabilidade? Defensor público, ele pode ser civilmente responsabilizado também? Tem que pagar indenização por dano que, de repente, for consequência de conduta dele, esse tipo de coisa? Pode, no caso de configuração de dolo ou fraude. Por culpa, ele não responde. Isso é uma coisa que toda hora cai em concurso. E que não é tão difícil assim você lembrar. Por quê? Porque o regime de responsabilidade é o mesmo dos juízes, é o mesmo do Ministério Público, é o mesmo da advocacia pública também, né? Magistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos, defensores públicos respondem civilmente por dolo ou por fraude, não por culpa. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha tido motivo aí para anotar coisas, para pensar melhor depois. Eu espero que você tenha até se inconformado com alguns trechos, porque é interessante isso. Eu não sei não se eu concordo muito com isso que ele falou e tal, porque é assim que a gente vai aprendendo. Eu queria te convidar e te pedir, inclusive, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz, e compartilhar, inclusive, as suas discordâncias, os seus inconformismos. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando e, na medida do possível, eu gosto muito de interagir com o pessoal também por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Queria te convidar também a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre a advocacia pública. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.